ou clicar ali, segunda carta de Timóteo, aliás, primeira carta de Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do 1. Domingo já é o pastor Jetson aqui na palavra, acabou a folga. Mas na verdade nenhuma folga é tão folga, né? Já trabalharam, não há dúvida. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Até aí, amém. Esse texto aqui é um texto clássico que nos ensina e nos orienta algo para que nós tenhamos uma vida tranquila, porque no versículo 2 diz isso, para que tenhamos uma vida tranquila, mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Então, eu tenho uma vida tranquila. Você tem uma vida tranquila? Eu tenho, mas eu pratico isso todos os dias. Todos os dias, eu não abro exceção. Todos os dias eu começo fazendo isso. Mas a primeira coisa que nós queremos chamar a atenção é nesse texto. Aqui, vocês já estão sabendo, mas nunca custa repetir. O apóstolo Paulo disse que não me é custoso falar as mesmas coisas. Tem 3 evangelhos que se repetem quase tudo, mas ali no primeiro versículo ele diz para que se façam súplicas, orações e intercessões. Volte para o primeiro, filha, por favor. Verso 1: façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. A súplica já diz isso, de clamar. Em outra versão diz clamor, suplicar a Deus. Tenha misericórdia, porque ele vai falar das autoridades. Tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia da nossa cidade. Quando você vê que algo está acontecendo, você começa a suplicar diante de Deus para que aquela situação mude. Aí na sequência ele vai dizer: e se façam orações e intercessões. E aqui muitos de nós erram nas suas palavras. Nós nunca podemos dizer: eu estou intercedendo por você, meu irmão. Por quê? Porque a intercessão é você se colocar entre Deus e a pessoa. Agora, se aquele irmão já foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, ele não está afastado de Deus, ele está em comunhão com Deus. Então você ora pelos irmãos. A intercessão, ela é exclusivamente por aqueles que ainda não se reconciliaram com Deus. A Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre todos aqueles que praticam a impiedade. Então, se existe a ira, existe também a intercessão da nossa parte para que a pessoa não seja destruída. Agora, como que eu vou falar, pastor Jetson, estou intercedendo pela sua vida? Ele vai dizer por educação: obrigado, mas na verdade eu não estou intercedendo, porque ele não está em pecado. Ele tem comunhão, ele tem livre acesso à presença de Deus. Eu não tenho que me colocar entre ele e Deus para que a ira de Deus não seja tocada nele, para que a ira de Deus não seja aplicada na vida dele. Então nós temos que ser inteligentes nas nossas orações também, no nosso modo de falar. Mas a intenção, sim, de boas intenções o inferno está cheio, já diz o ditado popular. Então nós temos que aprender
a orar de forma correta, a clamar de forma correta para que as nossas orações sejam respondidas. A Bíblia diz: vocês oram e não recebem, porque vocês pedem mal. Existe a questão de esbanjar nos desejos, que ali fala de desejos pecaminosos, mas também de não saber como orar, não ter as palavras. Mas aí você diz: mas a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. Isso é questão de alma. Quando nós estamos angustiados, perplexos, um turbilhão acontecendo na nossa vida, nossa alma fica abatida, aí sim nós não sabemos muitas vezes, mas é por quê? Porque é uma questão sentimental. Aí o Espírito intercede por nós, porque não sabemos como orar como convém, não sabemos orar como convém. Mas é o que? Ele está falando: olha, quem já não passou por um momento que você ficou até meio tonto assim? Eu não estou falando num momento assim, mas às vezes alguns dias de não saber como tomar decisões, de não conseguir direito, de tantas coisas acontecendo, então você ficou abalado emocionalmente, e aí o Espírito Santo, você vai orar, e a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. Só que aí sim, não é que ele está se colocando pela ira, mas ele está fazendo uma tradução da nossa alma para que ela seja afagada, para que ela seja curada pelo Pai. Então nós devemos orar e interceder por todas as pessoas, mas a intercessão ela é direcionada exclusivamente por quem não é crente, quem a ira de Deus se permanece. Aí entra uma outra questão que muitas vezes nós confundimos. Irmãos, vamos dar graças a Deus, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quem já falou isso? Só eu? Não fui só eu, nós já falamos. Meu irmão, você está no pecado? Então a misericórdia de Deus ela é aplicada exclusivamente a não crente. Porque Jeremias escreveu isso? Porque a nação estava em pecado e estava indo para o cativeiro como consequência do pecado. Aí ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aqueles que ficaram ali, que restaram, grande é a sua fidelidade, mas a maior parte já tinha ido. A Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. A graça de Deus ela é atribuída para nós, para os salvos, mas a misericórdia, que é o outro atributo de Deus, ela é atribuída exclusivamente para os não crentes. Assim como a ira de Deus permanece, então, sujeito acordou, como diz lá também em 1 Pedro, 2 Pedro, que alguns julgam demorada, diz ali que Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Então é essa misericórdia que é aplicada na vida daqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que aprender. Eu não respondo por educação. Às vezes tem pastor que diz: estou intercedendo por você, mas a vontade é de fazer um sermão para ele. Na hora que tiver pessoalmente eu vou dizer: irmão, intercessão é por quem está em pecado. Eu não estou, mas eu agradeço a sua oração, porque eu sei que a intenção foi dizer isso. Então, oração, súplicas, nós clamamos. Orações é pelos irmãos. Ore uns pelos outros para que sejam curados. Ore uns pelos outros, tem a ver também com levar a carga um dos outros. Como é bom saber que tem alguém orando por mim, como é bom saber que tem alguém pedindo a Deus por minha vida. Nós precisamos uns aos outros, orar uns pelos outros. Eu sempre falo aqui dessa questão que é até a questão terapêutica da oração. Você falar para Deus aquilo que você precisa, mas também saber que tem alguém falando, orando por você. Quando nós chegamos aqui para implantar a igreja, alguns meses depois, eu e a bispa ficamos com dengue. A Vanessa não tinha nem 10 anos completa, era quem cuidava de nós. E aí eu, na época lá no Rio Grande do Sul, nem sabia o que era dengue. Hoje já tem todo mundo espalhado. E eu liguei para o irmão lá, que era o nosso parceiro lá, um líder da igreja, e eu falei: nós estamos com dengue, isso, aquilo. Ele nem sabia o que era, eu expliquei coisa.
Isso era numa terça, aí na quarta era dia de células, todas as células funcionavam na quarta-feira. Quando foi umas 8 e pouco, 9 horas, ele ligou para mim e disse: irmão Sandro, em todas as células foi pedido oração por vocês. Só de eu saber que estavam todos orando por mim, me deu um alívio tão grande. E como é bom saber, né? Você dizer: ó, tem alguém que está orando por mim, eu não estou sozinho nas minhas batalhas. Mas entender a diferença, a oração é por quem já é convertido, por irmãos. A intercessão, ela é aplicada exclusivamente para quem não é cristão, para quem não é crente, e permanece a ira de Deus sobre aquela pessoa, e você se coloca entre ela e Deus, para que a ira de Deus não atinge aquela pessoa. E aí ele vai dizer: e ações de graças em favor de todas as pessoas. O que são as ações de graças? Agradecer, porque nós temos certeza que Deus vai responder às nossas orações. Não andem ansiosos em coisa alguma, antes façam conhecidas diante de Deus as suas necessidades através da oração, súplica e ações de graças. É crer, é acreditar. Eu tenho que acreditar, eu tenho que crer que Deus está ouvindo a minha voz, Ele está ouvindo a minha oração, o meu clamor, a minha intercessão por aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Por isso que diz em ação de graça em favor de todas as pessoas. Então nós devemos orar pelas pessoas, mas ele vai dizer mais: olha onde que nós vamos encontrar a paz e a segurança para nós, a vida mansa, que é no versículo 2. Ore em favor dos reis e de todos que exercem autoridade. Amados, nós devemos orar pelas autoridades constituídas. Nós devemos ser esse canal de intercessão por aqueles que ainda não são crentes. E aí, se tem uma autoridade sobre nós que é crente, nós oramos. Lá em Jeremias vai dizer: orem e se empenhem pela paz e pela prosperidade da cidade, porque a sua prosperidade e a sua paz depende da paz e da prosperidade daquela cidade. Eu não tenho um dia que eu não oro pela nossa cidade, pelo nosso prefeito, para que Deus dê sabedoria, cubra com sangue. Eu oro pelas empresas, pelos empresários, Senhor, que aqui nunca falte renda, nunca falte emprego, tenha investimentos, tenha investidores. Abençoa as empresas, abençoa os empresários, tudo. Por quê? Porque para que nós sejamos próximos, para que nós tenhamos paz, nós dependemos disso, porque é o que o texto diz: para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Então não é uma opção se eu vou orar ou não vou orar pelas autoridades constituídas sobre nós, é um dever meu e seu, porque não é somente para pastores. Aí foi escrito ao pastor Timóteo, mas era para ele orientar toda a igreja a fazer isso. Então nós temos que ter esse hábito. Eu tenho, como que um ritual não é a palavra certa, porque eu procuro não usar as mesmas palavras para não ficar reza, mas eu tenho uma escala de prioridades na minha oração diária. Eu começo adorando a Deus, começo adorando, eu canto um cântico, ainda bem que é só eu e ele ali na sala, a Chloe está dormindo, não se incomoda com o meu canto, né? Porque se tivesse a bispa do lado já se incomodava nesse também, mas eu faço o meu a sós com Deus, então eu começo adorando Ele. Depois eu oro por Israel, porque a Bíblia diz que nós devemos abençoar Israel, orar pela paz, pela prosperidade, e nós acrescentamos a salvação, porque está escrito no contexto do Antigo Testamento: orem pela paz e pela prosperidade de Jerusalém, e nós acrescentamos pela salvação, porque a salvação é o mais importante. Depois eu oro pelo Brasil, oro pelos meus pastores, apóstolo Sócio, apóstolo Renê, e aí depois eu oro pelo município, pelo nosso prefeito, e depois eu começo a orar pelos outros, pela minha família, por mim. Mas nós devemos fazer isso um hábito, temos que ter esse hábito em nossa vida, porque a oração ela deve ser hábito.
Vocês não vão cansar de me ouvir, em nome de Jesus. Mas eu quero dar isso sempre como exemplo, que sempre devemos fazer, sempre devemos orar, fazer com que a oração seja um hábito. Eu não sei começar o meu dia sem oração, eu não consigo, é impossível. Eu posso tirar 2, 3 horas de sono se for necessário. Tem dia que eu vou dormir meia-noite, mas às 3, 4 horas da manhã eu estou em pé, porque eu tenho uma palavra para preparar. Eu saio para o evangelismo e eu não quero sair descoberto, então eu não deixo, eu vou orar quando estiver na rua, eu vou orando, porque Deus, a Bíblia diz para orar sem cessar. Eu, quando estou na rua, eu oro, quando estou dirigindo, eu oro. Mas o a sós com Deus é você e Deus, sem nada atrapalhar, sem nada atrapalhar você. Temos que ter esse hábito. Porque Daniel, o que a Bíblia fala sobre Daniel? Ele orava 3 vezes por dia, como era hábito, fez aquilo como era hábito, ele não mudou a rotina por causa de um decreto de morte que pairava sobre a vida dele. E é isso com a gente. Essa noite eu fui dormir tarde, eu tomo café, tomo banho se for preciso, mas eu faço o meu período de oração, o meu a sós com Deus, porque é nele que nós encontramos forças, é Ele a nossa inspiração. Nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. E aonde que nós vamos encontrar isso? No nosso devocional. No nosso devocional. E a leitura da palavra, que também é essencial. Eu estava ouvindo um pequeno vídeo do pastor Luciano Subirá, e ele disse que para você ser usado por Deus, o Espírito Santo precisa de matéria-prima. Sabe qual que é a matéria-prima que o Espírito Santo vai usar você? É isso aqui, palavra. É a palavra. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar de todas as coisas. Todos os dias eu tenho um devocional e eu busco em Deus a direção. E a maioria deles, alguns é lendo a Bíblia na hora, e outros o Espírito Santo traz o texto na memória, traz o que eu devo falar na hora, porque eu tenho a matéria-prima dentro de mim. Então nós precisamos dessa matéria-prima para ter equilíbrio também em nossa vida de oração, saber se nós estamos orando conforme a palavra do Senhor nos orienta. Aí ele diz, então, para que tenhamos essa vida mansa, tranquila, com toda piedade e respeito, então precisamos ser piedosos com as pessoas, prática do bem. Vamos ao 3º e o 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom e aceitável diante de Deus? Vida de oração, intercessão, orando uns pelos outros, clamando pelas autoridades. E aí o que Deus deseja fazer? Está no versículo 4. Deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Cheguem ao pleno conhecimento. Então, quando eu vou pregar para alguém, eu tenho certeza que Deus quer salvar aquela pessoa. Você tem essa certeza? A Bíblia diz isso. Ele deseja que todos sejam salvos. João Pedro também crê nisso, Theo também crê nisso. Por isso que a gente ganha tanta vida para Jesus, não é? Porque a gente crê que as pessoas vão aceitar Cristo. Eu creio que vai tomar decisão. Eu oro por elas, eu sei, Senhor vai abrir a porta, acontecerá. Então, tenhamos uma vida de oração, e assim, mesmo diante das tribulações, nós teremos uma vida mansa e tranquila. Amém?